Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. É muito bom estar na casa do Senhor mais uma vez, é um privilégio maravilhoso e que alegria, né? Que alegria a gente estar aqui louvando, já iniciando com esse belo cântico, e é um prazer imensurável ver o rosto de tantos irmãos aqui, ainda poucos, como há tempos tínhamos, mas de poucos em poucos, de tempos em tempos, vamos voltando, mas já podemos sentir, com certeza, o calor da presença do Senhor no nosso meio, com cada um de vocês aqui. É uma alegria muito grande. E tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, que está entre nós hoje? Não tem alguém? Não tem ninguém? Mesmo assim, é uma alegria muito grande. Nós estamos sendo, com certeza, assistidos por muitas pessoas nesse momento, pelo nosso canal no YouTube, e é um momento precioso. E por isso que eu queria convidar vocês que estivessem abrindo a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Continuemos a leitura, meus irmãos, no capítulo 3, do 4 ao 7. 2 Coríntios 3, do 4 ao 7, e continua dizendo assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Aqui é a promessa do Senhor para nossas vidas, onde nós temos um cheiro que agrada ao nosso Deus, pelo sacrifício de Cristo, somente por isso. E esse privilégio não é para qualquer um, e não vem de nós, somente para aqueles onde o Espírito habita. Esse privilégio vem de Deus. Tenha certeza disso, meu irmão. Então, por isso que eu, nesse momento, queria te convidar a fechar seus olhos.
Vamos falar ao nosso Deus nessa primeira oração, pedir a Ele que Ele nos abençoe neste culto, que todo louvor, toda honra, toda glória que aqui for levantada, seja entregue somente a Ele, a mais ninguém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque estamos na sua casa mais uma vez. É com muita alegria, ó Deus, que estamos aqui louvando, bendizendo o seu santo e bendito nome. Nós te louvamos porque somos escolhidos por ti. Nós te louvamos porque o Senhor deu seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós. Nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos porque o Senhor, com a sua imensa sabedoria, permite que algumas coisas aconteçam com os teus filhos, mas ao mesmo tempo que o Senhor é onipresente, onisciente, e o Senhor tem protegido, tem dado a devida guarda, o devido cuidado. Nesse mesmo espírito eu te louvo mais uma vez, ó Pai. Há dias que nós temos louvado ao Senhor pelo livramento do nosso irmão Leandro, presbítero Leandro Gabriel. Ó Pai querido, o Senhor poderia ter livrado ele daqueles tiros naquela noite. Poderia ter tirado aquele bandido daquele momento, daquele segundo, do caminho do Leandro. Mas por um motivo muito maior, ó Pai, muito, muito, muito maior, o Senhor permitiu. E nós estamos aqui hoje, testemunhando, vendo a grandeza do Senhor sobre a vida desse amado irmão, aonde levou esses tiros, e por muito pouco, aos nossos olhos, aos olhos da ciência, ele poderia ter ficado com sequelas gravíssimas, mas para o Senhor milímetros não é nada, o Senhor pode desviar a bala para onde o Senhor quiser, mas por esse motivo, por esse ocorrido, mais uma vez, pela nossa fraqueza, o Senhor mostrou mais uma vez o seu poder no meio de nós. Obrigado por esse livramento. Eu tenho certeza absoluta que o nosso irmão, aonde estiver, naquele hospital, naquela cama, se ele estiver assistindo neste momento esse culto, certamente ele agradecerá mais uma vez esse livramento. Não o livramento do bandido, Senhor, mas o livramento que o Senhor deu, protegendo e dando a resguarda, protegendo, livrando ele desta morte tão violenta, ó Pai. E que este ato em si serviu, ó Pai, para todo este povo que o conhece a sua família, se alegrar junto, e viu que o Senhor é presente, porque muitas vezes estamos fracos, tristes no nosso canto, na nossa casa, e achamos que fomos esquecidos pelo Senhor, mas isso não é verdade, o Senhor é presente, o Senhor é com seu povo, como no passado, como lemos aqui, ó Deus, a Tua palavra testifica isso, que o Senhor era com o povo de Israel, e o Senhor é conosco também, ó Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, tudo que faremos aqui, mesmo com alguns pequenos erros, algumas falhas, que somos humanos, ó Deus, mas é de coração, é de espírito, Pai. Aceita o nosso louvor. É a minha oração e a minha oração dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Continuamos louvando com nossos irmãos. Continuando a adoração, Senhor, diante de Ti, nós colocamos nossos corações. Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor por meio de cânticos que falam de atributos do Senhor, falam da grandeza do nosso Deus, falam de que Ele é poderoso, poderoso para grandes obras, poderoso como Criador, poderoso para salvar. O nome de Jesus tem poder. E também é o Deus que nos sonda e nos conhece, o Senhor que cuida de nós para onde quer que a gente vá, né? Que possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Sinta-se à vontade, caso queira se colocar de pé nesse tempo de adoração, e vamos adorar ao nosso Deus maravilhoso, o nosso grande Deus.
tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, teu amor por mim. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver e a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Sobre a morte venceu, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mundo terminar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Por isso, posso mundo terminar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Nosso mundo revirará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Por isso, nosso mundo revirará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, sempre possa o mundo ouvir a nossa voz através de mim e de você, ouvir o Evangelho. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós, sempre. Para onde me ausentarei do teu Espírito, como de tua face fugirei. Subo aos céus, lá estás no abismo mais profundo, tu estás também. Se pelas asas da alvorada rumo eu tomar, e pelos mares me perder, ainda lá tua mão me guia, tua destra ainda me sustém. Senhor, que conhece minhas palavras antes do falar, que formou meu interior ao me criar. Deus de gloriosas obras, sempre perto estás, sempre perto estás. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar por onde quer que eu vá. Quão preciosos para mim teus pensamentos são, tantos para se contar. Sem grãos de areia contaria, sem jamais chegar ao fim. Mas o Senhor, sabes os meus planos, sonhos em meu coração. Me conduz pelo caminho eterno, pela mão. És maravilhoso, Deus da minha salvação. Da minha salvação. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar. Por onde quer que que eu vá, por trás e adiante, por onde quer que eu vá, me cercas todo instante. Senhor, vem me sondar, pelo caminho eterno me guia. És o Senhor, que conhece minhas palavras antes do falar, que formou o meu interior ao me criar. Deus de gloriosas obras, sempre perto estás, sempre perto estás. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar. Por onde quer que eu vá, tu me sondas e conheces todo o meu pensar. Tu me cercas e jamais me abandonarás. Mesmo
Mesmo se eu tentar me esconder de ti, vais me encontrar por onde quer que eu vá. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te entregamos, Senhor, esses louvores no teu altar, Senhor. Te entregamos as nossas vidas, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, Senhor. Cuide de cada um de nós, cuide de cada família aqui representada, que o Senhor fale aos nossos corações, que não saiamos da tua casa, Senhor, da mesma forma como entramos. Te agradecemos por tudo, pela saúde, pelo alimento, por estarmos aqui, Senhor, depois de tanto tempo, Senhor. É tão importante estar na tua casa, ouvir a tua palavra, ver os nossos irmãos. Que o Senhor cuide do teu país, cuide da tua nação, cure a tua nação, Senhor, nos salve dessa doença. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco. Amém? Hoje é mais um dia de sermão gravado, né? O Edson falou na abertura que tínhamos poucas pessoas e é verdade, tem eu e o Mário gravando só. Mas a igreja ainda não está junta. A gente já sabe, né, que teve a liberação aí do governo, mas o nosso conselho ainda vai sentar para se reunir e conversar sobre isso. E durante a semana a gente vai avisando para os irmãos, tá bom? Então, vocês sabem como funciona a igreja presbiteriana, é sempre, as decisões são sempre colegiadas, é sempre em conjunto, tá bom? Então, prestem atenção nos grupos, a gente vai avisando. Bom, hoje continuamos os sermões, né, a série de sermão, no livro de Filipenses. Hoje leremos do capítulo 3, do versículo 12 até o 16. E o tema de hoje é crescimento. Hoje eu dei o nome, eu vou falar o nome aqui. Eu escrevi assim o nome do sermão. Como a graça age em nós quando crescemos. Esse é o tema de hoje. E por falar em crescimento, eu queria perguntar para vocês. Vocês já viram uma árvore crescer? Vocês já viram? Você já viu o crescimento de uma árvore? Ou de uma planta? Ou da grama? Ou do seu filho? Ou seu mesmo? Eu tenho certeza que vocês viram. Mas eu também tenho certeza que vocês não perceberam. Eu tenho certeza. Esses tempos atrás, eu fui visitar, eu passei na rua onde eu morei quando eu era adolescente e fazia muitos anos que eu não passava lá e tinha uma árvore na frente da minha casa. E era uma árvore fininha, magrinha, né? E eu passei, a árvore estava enorme. Enorme. E eu tenho certeza que ninguém ali percebeu que a árvore cresceu, estava mais larga, o tronco, né, estava mais largo, tinha mais folha. Eu tenho certeza que ninguém percebeu. Se eu perguntasse assim, essa árvore mudou, alguém ia responder assim, não, mudou nada, está igualzinho ontem. É assim também, né? Meu filho esses dias fez 3 anos e ele é um marco, né? O nosso marco de marcação de crescimento normalmente é a idade. E a gente olhando assim, não parece que ele é exatamente igual. Claro, um dia antes dele fazer 3 anos, ele era quase igual quando ele fez 3 anos. Mas se a gente comparar quando ele fez 2, é outra criança. Nessa fase é muito interessante, né? Você nasce o recém-nascido lá, que é um pacotinho de 2 quilos, 3, 4. Tem criança que nasce grande, né? Mas ali, entre 2 e 4 quilos, um pacotinho. E aí ele passa 1 ano, tá com quase 10. Nossa, como cresceu. Aí daqui a pouco tá andando, correndo. Daqui a pouco tá falando. E você não sabe quando nada disso aconteceu. Você consegue ter uma marcação. Mas cadê? E quem tem filho adolescente
sabe que um dia você tinha um bebê em casa, no outro dia tem um homem dentro da sua casa. Um cara de 1,80 m falando grosso e reclamando que a sobremesa não tá boa. É isso, não é? Um dia você era pequeno, outro dia você é grande. E o crescimento é assim. Ele é um pouco todo dia, mas ele é completamente imperceptível quando a gente olha de um dia para outro. Mas quando a gente olha num período maior, a gente percebe que a gente cresceu, ou que as coisas cresceram, né? E é isso que a gente vai falar hoje, desse processo de crescimento e como se dá o crescimento na graça de Deus, ou como a graça age em nós para que a gente cresça. Esse pouquinho todo dia. O texto é Filipenses 3, de 12 a 16, como eu já tinha dito, que diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando sobre o crescimento dele. A gente vinha falando no capítulo 3, né, que existe uma luta na igreja entre judaizantes e os cristãos a respeito de algumas coisas, né, a respeito da circuncisão, da dieta e dos feriados. A gente falou dessas pessoas 2 domingos atrás. Domingo passado falamos um pouco das características de Paulo, e Paulo apresentando o currículo dele e ele dizendo o que ele queria da vida. A gente vai voltar a falar nisso. E hoje nós vamos falar do avanço. O avanço que ele já teve, mas que ele ainda reconhece que não chegou até o final. Paulo está dizendo, de certa maneira, que ele ainda não é perfeito. De certa maneira, não. Ele fala no 12 que, literalmente, ele não alcançou a perfeição. Então, esse primeiro ponto, a gente vai falar sobre como a graça age em nossa vida, a fim de nos levar a reconhecer as nossas imperfeições. Né? Como ele não é perfeito, logo ele é imperfeito. E Paulo reconhece essas imperfeições, essas limitações. Ele fala tanto no 12 quanto no 13, né? No 12 ele fala assim: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição. E aí no 13 ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E do versículo 12, o isso tem muita relação com o que Paulo está falando no versículo 10, como eu disse, no 10 e no 11. Os 10 e 11 está escrito o seguinte: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo está falando que não alcançou isso, e isso para ele então é o conhecimento de Deus. Ele não entende que não conhece a Deus de maneira plena, a Cristo, né? Nem tomou parte nos seus sofrimentos e nem morreu para os seus pecados. Bom, quanto ao conhecimento, a gente precisa entender que é o seguinte: Paulo escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. É claro, obviamente, ele não sabia que ele estava escrevendo uma carta para o Novo Testamento. Ele não sabia que essas cartas que ele escrevia para as igrejas ia entrar no cânon. Não é uma coisa que ele escreveu e falou assim: eu vou escrever aqui porque eu tenho certeza que em 2021 Vila Bonilha vai estar falando disso. Eu tenho certeza que não. Ele está escrevendo para aquela situação.
mas ele está mostrando todo o conhecimento que ele tem de Deus e da religião e o quanto ele conhecia da Torá. Ele era um homem estudado que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da época. E ele está falando assim: eu ainda não alcancei o conhecimento pleno de Deus. Ainda falta muito. Ainda falta para mim. Eu preciso continuar. Aí ele diz também, né, no 10 e no 11, né, que não tomou parte nos sofrimentos de Cristo. E aí vamos fazer uma recapitulação, assim, o que aconteceu na vida de Paulo até Filipenses. Primeiro, ele foi perseguido eu não vou numerar, tá? Não vai dar certo. Mas ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, expulso de Bereia, ofendido em Atenas, chamado de impostor em Corinto, foi lançado às feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Bereia, picado por uma cobra em Malta. Ele passou por um naufrágio no caminho de Roma e ele está agora preso em Roma, segundo alguns teólogos. Tem coisa, hein? Talvez a gente não tenha passado por 1/10 disso aqui. Talvez. Pode ser, você fala, mas você não conhece a minha vida, é verdade. Mas eu não passei quase nada. Minha vida é muito tranquila perto da de Paulo. E Paulo está falando assim: eu ainda não alcancei passar pelo sofrimento em nome de Cristo. Ainda falta. Bom, daqui, se ele está em Roma mesmo, vai faltar pouco do sofrimento. Ele vai ser solto, depois ele vai ser preso mais uma vez e vai ser decapitado. Vai ser morto. Eu não tenho toda a certeza se ele foi decapitado, mas eu tenho quase. E ele diz que ainda não se sente morto para o pecado. Em sua última carta, que foi para Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 7, do 14 ao 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está mostrando aqui para a gente em Romanos, no último livro que ele escreve, já no final da vida dele, que ele lutava com o pecado ainda no final da vida. Que ele queria fazer uma coisa e não conseguia. E que a lei de Deus, que é boa, era contrária à vontade dele. Paulo faz, tanto em Filipenses como em Romanos, ele está fazendo uma avaliação da vida dele. Ele está reconhecendo que ele é um pecador, que ele é um pecador miserável, que não consegue se livrar disso, do pecado, apesar de não querer pecar, e que o corpo dele lutava contra a santidade e que ele ainda não tinha morrido plenamente para o pecado. Ele reconhece as limitações. Mas e nós?
nós reconhecemos as nossas limitações e falhas, a gente reconhece que a gente é pecador, de verdade, nós temos de verdade uma autocrítica sobre a nossa própria vida. Você se olha e se enxerga pecador? Não um pecador genérico. Eu posso dizer para você que você genericamente é pecador, mas você sabe o nome dos seus pecados. Você se reconhece? Você sabe quem você é de verdade? Isso é importante para o nosso crescimento. É importante que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente entenda as nossas limitações, que a gente saiba os nossos pontos fracos, aonde a gente falha. É importantíssimo que a gente tenha uma autocrítica. Veja, se alguém podia abrir mão dessa autocrítica, chegar aqui e falar que era bom mesmo, é Paulo. Vocês concordam? Eu acho que aqui ninguém duvida do mérito que esse homem teve, claro, pelo poder de Deus, pela ação de Deus, evidentemente que não vem dele, mas alguém aqui falaria que Paulo foi um obreiro mais ou menos? Alguém teria coragem? Falou assim, não, Paulo, se eu tivesse no lugar de Paulo ia ser melhor. Olha porque esse homem passou, abriu mão de tudo, fez tanta coisa, e ele olha para ele e fala assim, eu ainda não sou bom. E nós, na nossa pequenez, no meio das nossas limitações, dificuldades, talvez a gente se olha para si mesmo e enxergue alguém muito bom, alguém muito preparado, muito apto, alguém que Deus realmente precisa. Eu já contei isso aqui esses dias, mas um missionário, né, um dos televangelistas da década de 80, contando o testemunho, né, da sua vida depois desse período. Ele, enquanto era um cara muito famoso, vivia em prostituição, adultério e coisas muito, muito erradas. Mas ele só foi pego depois, né? Mas ele disse que o ministério dele acabou não foi nos adultérios, não foi na pornografia, na prostituição. O ministério dele acabou o dia que ele olhou do púlpito e viu aquele monte de gente assistindo, e ele disse no coração, falou assim, ó, Jesus Cristo precisa do meu ministério. Ele diz que foi ali que o ministério dele acabou. Será que a gente se enxerga um pouco assim? Será que você acha que sem você a igreja acaba? Será que você imagina que se não for a sua própria força, a sua própria vontade, o ministério, a igreja brasileira termina? Ou talvez só a igreja da Vila Bonilha, que é uma porção, né? Que é um pedaço da igreja mundial. A gente precisa reconhecer as nossas falhas. Tem um ditado japonês, e não é uma tradução literal, eu vou fazer uma adaptação aqui, né? Que diz assim, seu traço, é um ditado que se refere à pintura artística, né? A pintura de quadros. Diz assim, seu traço só vai melhorar depois que você desenvolver seu olhar. O que esse ditado japonês está falando é o seguinte, você só vai melhorar as suas atividades, o seu traço, o seu desenho, depois que você começar a enxergar os seus defeitos. Você começar a enxergar defeitos, você vai começar a melhorar. Enquanto você pinta, você acha que é tudo lindo, você nunca vai ser melhor do que você é. E isso se aplica em qualquer área da sua vida. Em qualquer área. O dia que eu achar que eu sou um bom pregador, e eu estou falando de um bom pregador porque eu estou fazendo isso agora, acabou. Eu nunca mais vou melhorar. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu preciso melhorar. Isso eu tenho certeza. Em relação à pregação, mas em tudo. Mas o dia que você levantar para trabalhar e imaginar que você
é o profissional perfeito, que você é um vendedor que não tem mais onde crescer, não tem mais o que aprender, que você é um médico que não tem mais o que aprender, o dentista, o pedreiro, o cozinheiro. O dia que você levantar e falar assim, o que eu faço está perfeito, acabou. O seu desenvolvimento terminou ali naquele momento. Então a gente precisa vasculhar a nossa vida, vasculhar o que a gente faz, se olhar como marido, como esposa, encontrar o que a gente precisa para melhorar, encontrar as nossas falhas. Se tem alguma área da sua vida que você acha que não precisa mais aprender, essa área já está morta. E não é sempre... Eu quero contar uma experiência para vocês, um determinado momento que eu vou usar como exemplo disso, né? Eu participei uma vez de um projeto e o projeto estava com falta de gente numa determinada área. Eu era responsável por uma atividade, mas como faltava gente para outra, um líder pediu para que eu fosse cuidar daquela área. Falou assim, ó, vem aqui, trabalha nisso daqui. Aí tudo bem, o cara não era meu gerente, mas pediu, eu fui, não tinha problema, a gente era uma equipe relativamente pequena, então não tinha uma necessidade de de uma burocracia muito grande para esse tipo de coisa. Eu fui lá, trabalhei, e aí quando eu voltei para fazer o que eu tinha que fazer, o meu estava atrasado. E aí a gente teve uma reunião para falar dessa parte, e aí meu chefe, que aí sim o meu gerente, falou assim, ó, Alfredo, tudo bem, o que você está entregando está funcionando, mas o negócio está meio enroscado, assim, a gente não está tá demorando para entregar as coisas. Naquela hora, eu fiquei quieto. Eu não vou falar nada. E pensando sobre isso depois, eu enxerguei uma coisa que eu precisava melhorar. E talvez seja uma coisa que eu preciso melhorar até hoje, mas eu precisava melhorar. E não era discussão na reunião. Não era ficar discutindo ali naquela hora. O meu gerente não tinha me mandado fazer uma outra coisa, mas ele estava ciente, né? Então você imagina assim, um gerente que gerencia uma equipe de 20 consultores durante um projeto de 6, 7 meses. Ele está sabendo de tudo, ele tem um cronograma, ele está vendo quem está fazendo as coisas, e eu estava entregando as coisas numa atividade, e claro que eu não ia conseguir fazer as duas. Então não era uma coisa que eu tinha que discutir com ele a respeito disso. A respeito de, não, você está sendo injusto comigo. Podia ser, eu até podia ter dito ali. Mas eu pensei que naquele momento eu precisava melhorar a questão do marketing, a questão da divulgação do que eu estou fazendo. Eu tinha que ter feito, antes da reunião ter chegado naquele ponto, da gente ter levantado aquela questão. A reunião não era só para falar disso, tá? Não era uma reunião de bronca, mas foi um momento que foi levantado o ponto. Mas eu tinha que ter levantado isso antes. Eu tinha que ter ido pessoalmente ao gerente e falar assim, gerente, você está vendo que está atrasado, mas eu estou fazendo outra coisa, não sei o que, tá vendo? Tá entendendo? A situação é essa. Eu precisava vender que eu estava parado, que o projeto que eu estava tocando, a parte do projeto que eu estava tocando estava parado, porque eu fui solicitado, mas foi um erro de comunicação da minha parte. Eu tinha que ter comunicado, eu tinha que ter feito aquilo. Então não era ali aquela reunião, não era o momento para discutir. Mas foi um momento de eu refletir sobre uma situação que eu precisava melhorar. Eu precisava desenvolver melhor isso. Então, situações na vida, a gente precisa avaliar as nossas atitudes. Vocês percebem? Eu estou pegando uma situação simples, uma coisa menos impactante, eu não estou pegando um erro gigantesco, alguma coisa que eu fui mandado embora por alguma coisa difícil, algum erro que eu deixei de... algo que eu deixei de fazer, sabe? Não era isso. Foi uma coisa simples, mas de uma coisa simples eu descobri que tinha uma área que eu preciso melhorar, que eu precisava e que
Talvez eu precise ainda. E é uma coisa que a gente tem que ter esse senso. Não só ficar discutindo, discordando. E eu estou levantando tudo isso porque as pessoas que não reconhecem os erros, as pessoas que não reconhecem as suas limitações, muito provavelmente num momento desse, começariam a colocar culpa nos outros. E assim, e é isso que eu quero dizer, irmãos, um todo. Entenda, quando você coloca a culpa nos outros, na maior parte das vezes você está querendo encobrir as suas falhas. Isso não aconteceu porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Claro que isso pode ter alguém pode atrapalhar um determinado trabalho. Claro que alguém pode ter culpa para que aquilo não tenha acontecido, mas de alguma maneira você não poderia ter intervido? Pensa aí na sua vida, pensa aí no que você faz, em coisas que deram errado. Ao invés da gente ficar discutindo quem errou, e é isso que a gente precisa fazer, pensa aí, se você tivesse feito alguma coisa diferente, as coisas não poderiam ter terminado de outra maneira? É isso que a gente precisa fazer, é nos avaliar. Paulo fazia isso. Paulo se avaliava, mesmo tendo um resultado muito positivo. Mas eu também quero que você se avalie, e não de uma maneira assim também tão negativa, não procurando a culpa em você. E no mais de tudo, assim, acima de qualquer coisa, eu quero que você se avalie, lembrando que você já foi conquistado por Jesus Cristo. É o que o texto fala no 12, lá no final. Você já foi conquistado por Cristo. Você não está se avaliando, você não está se dedicando a avaliar a sua vida a ponto de melhorar o suficiente para que Cristo olhe para você e fale assim, esse merece ser salvo. Não é isso. A gente faz o contrário. Porque a gente foi salvo, porque Cristo nos amou, porque nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo, porque Ele morreu na cruz no nosso lugar. Então a gente vai se esforçar ao máximo para ser o melhor possível. É o contrário. Ninguém aqui vai comprar a salvação. Jesus Cristo já morreu no seu lugar e no meu lugar. Os nossos erros, os nossos pecados já estão pagos na cruz. Mas isso não significa que eu tenho o direito de ter uma vida de qualquer maneira. Muito pelo contrário, nós temos o dever de ter a melhor vida possível, porque nós temos um dono, porque nós somos escravos de Cristo. Somos o termo servos, né? O termo nós somos servos de Cristo parece um termo menos pesado, mas no grego significa doulos, é escravo mesmo. E Kyrios, que é Senhor, né, que é traduzido por Senhor no Novo Testamento, não no Antigo, é Kyrios, que é o termo dado a quem possuía escravos. Então a gente é propriedade de Cristo. Sendo propriedade de Cristo, a gente tem a obrigação de ter uma vida nos moldes dele. Isso não quero que te procurar os erros, não quero que te jogue para baixo. Então eu não consigo mesmo, eu estou perdido. Não, a gente está perdido porque a gente nasceu em pecado. Mas Cristo já morreu por você, já pagou pelos seus pecados. Então, agora a gente busca os nossos erros para melhorar e agradar mais o nosso Senhor. Bom, a graça age em nós para que a gente esqueça das coisas que ficaram para trás. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que fez coisas horríveis. Ele também poderia deitar na cama, deitar em posição de choro e ficar chorando pelas coisas que ele fez. E ficar remoendo todo o mal que ele fez para a igreja. Mas não. Ele mesmo diz, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então Paulo teve o Espírito Santo para isso, né? A graça de Deus agiu para que ele pudesse deixar as coisas para trás. E essa é outro ponto do nosso crescimento. A gente avalia a nossa vida e a gente deixa as coisas para trás. Deixa para trás, vai ficar lá.
Tem um exemplo bom disso, assim, que é a morte do filho de Davi, o filho com Batseba. Só para a gente recapitular aqui a história, para vocês lembrarem da história, provavelmente muitos já conhecem. Teve um ano que Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa. E aí ele, olhando no pátio do palácio, enxerga uma mulher tomando banho, que era Batseba, filho do amigo dele, Urias. E Urias estava na guerra. E ele teve relação com Batseba. E a mulher engravidou. Então ele chama o amigo para casa, conversa com ele, faz com que ele durma com a mulher, porque aí se ele tivesse dormido com a mulher, estava tudo certo. Mas ele não dorme. O Urias não tem relação com a esposa. E como que ele encobria esse pecado? Então ele tenta de vários dias, ele tenta resolver essa situação. Percebendo que não ia dar certo, ele manda uma carta pro general, através do próprio Urias, que dizia que o general deveria colocar Urias numa posição onde ele não sairia vivo. E o general cumpre, e Urias morre. E a criança nasce. E Natã, o profeta Natã, vai falar com Davi e fala assim, faz aquela analogia da ovelha, né? Uma pessoa tinha muitas ovelhas, outra só tinha uma. Então, ele faz aquilo e fala assim, por causa do seu pecado, essa criança vai morrer. E o filho nasce doente mesmo. E depois do filho nascer, ele se arrepende, ele não toma banho, ele não come, ele não dorme na cama, ele clama a Deus por misericórdia, mas a criança morre. Aí quando a criança morre, os seus servos ali falam assim, se Davi estava tão triste, não estava comendo e estava passando por tudo isso enquanto a criança estava viva, agora que ela morreu, agora ele morre junto. Mas não. Ele levanta, vai tomar banho, troca de roupa, come. E aí perguntam para ele, falou, mas e agora, Davi? Como assim? Você estava triste até agora, enquanto ela estava viva. Agora que ela morre, você tá tudo bem agora? Aí ele fala assim, eu não tenho mais o que fazer. Ela não volta para mim, eu que vou para ela um dia. E ele segue. E tem até um salmo, né, o Salmo 51, que é atribuído a esse evento. Depois você leia em casa. Mas mostra que Davi realmente se arrependeu disso. Mas ele seguiu. Ele seguiu. Ele deixou a criança morrer. E nós somos assim também. Nós precisamos ser assim também. A gente precisa, de certa maneira, deixar a criança morrer. A gente não pode ficar preso, amargurado com o passado. A gente tem que olhar para os erros com o objetivo de não errar novamente. Mas a gente não pode ficar preso naquilo. E deixa eu te dizer se você está preso ou não, tá? Eu tenho aqui um teste que você vai fazer e vai dizer se você está preso ou não. O seu problema, o seu pecado, o seu erro do passado, toma banho com você? Você leva ele para o banheiro? Você está nas necessidades, ele está com você? Ele está dirigindo o carro com você? Você leva ele para comer, para passear? Se você leva ele, se o seu problema, se o seu pecado, se o seu erro está com você o dia inteiro, sim, você está preso nesse passado. Deixa isso para trás. É a graça de Deus que vai fazer isso, não é você. A gente sabe, você fala, mas não consigo mais. Sim, eu sei que você não consegue, mas é a graça de Deus. A gente vai orar sobre isso, você vai orar, vai colocar isso diante do Senhor. Você vai lutar para que esse peso saia de você. Porque normalmente se eu falo isso, as pessoas falam assim, não, eu não posso, eu não quer, sabe? De alguma maneira, até não vai falar, mas de alguma maneira não quer se libertar daquilo. Mas você precisa. Paulo está dizendo assim, eu deixei as coisas para trás. E ele tinha motivos para ficar preso no passado. Ele matou as pessoas que hoje
Ele quer evangelizar, que ele quer alcançar. Ele matou as pessoas que foram alcançadas por esse Deus, né? Por Cristo. Então, a gente não pode fazer isso. Jesus, quando viu a mulher adúltera, levaram para ele e falou assim, ó, ela pecou. O que a gente faz? Apedreja? Aí ele fala assim, ó, pode apedrejar. Quem não tiver erro, quem não tiver cometido nenhum pecado, pode começar e apedrejar ela. Todo mundo vai embora. Ele levanta, olha para a mulher e fala assim, cadê os seus acusadores? Aí foram embora, ela assente. Ele fala assim, então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É assim que a gente faz, irmãos. É assim. Você pecou, você errou. Vai e não peques mais. Mas siga adiante. Não fique preso. Não fique preso ao seu passado. Ao invés de ficar lamentando, se levanta e avança. Paulo continua dizendo isso. E a gente pode entender que a graça age de modo a nos fazer avançar para as coisas que estão diante. E olha que Paulo estava preso literalmente. Paulo estava preso quando escreve a carta. Ele tinha o que ficar reclamando, ele podia falar do passado dele, podia falar do passado no curto prazo, preso. Ele não sabia se ele ia sobreviver, ele não tinha ideia, porque ele vai ser julgado. O julgamento pode ser absolvição, podia ser condenação, e a condenação era a morte. Então ele não tinha certeza. Mas ele está falando, não, eu avanço. E avanço no que eu tenho. E o que eu tenho naquele momento? O que ele tinha? Ele tinha outros presos e ele tinha os carcereiros. Ele tinha aquelas pessoas ali, próximo dele, que ele podia pregar, que ele podia evangelizar. E foi o que ele fez. Ele pregou para muita gente. Ele avançou. Ao invés de ficar murmurando, reclamando de estar preso, de estar numa situação difícil, chorando pelos cantos, se eu não tivesse feito tal coisa, agora eu não ia estar preso nessa situação. Não, ele está pregando, ele está avançando. Isso também é obra do Espírito Santo, isso é obra de Deus na nossa vida. Claro que a gente não consegue pelas nossas forças, mas ao invés da gente ficar olhando para as coisas que não deram certo, olha para a situação e tenta achar a solução. Tinha eu li uma matéria um tempo atrás que dizia que mulher tem mais depressão do que homem. Eu não sei mais se isso é verdade hoje. Eu já li já faz uns 10 anos pelo menos, porque eu sou velho, né? Então eu tenho tempo de... Eu posso lembrar de coisas passadas. Então não sei mais se é assim hoje. Mas dizem que naquele tempo, mulher tinha mais depressão do que homem. E a explicação da psicóloga era o seguinte: é que normalmente o homem tem um problema, ele busca uma solução. A mulher tinha um problema, chora, conta para a amiga, reclama, se der tempo, procura uma solução. Não sei mais se é assim hoje. E claro que isso não é todo homem. Mas essa é uma verdade. Muitas vezes, ao invés da gente levantar e ir buscar a solução, avançar e continuar na caminhada, a gente primeiro precisa reclamar, precisa contar para o amigo, e chora, e murmura, e fica pensando, se fosse diferente. Parece meio estranho, né? Porque eu acabei de falar que a gente precisa olhar para trás. Tudo parece meio estranho. A gente precisa analisar a nossa vida. A gente precisa esquecer as coisas que foram para trás e continuar para frente. É isso. É isso. Uma coisa é independente da outra. Eu não estou falando que analisar os nossos erros do passado significam ficar preso neles lá. É olhar para melhorar, fazer uma autocrítica. E quando a gente está preso no nosso passado, a gente não consegue olhar para frente, não consegue olhar para o futuro, a gente não consegue nem olhar para o presente.
Então é isso, é um caminho, é um vetor, como diriam aí os engenheiros, é o sentido, é para frente. Ao invés da gente ficar olhando para o que não deu certo, só para chorar, só para ficar preso, vamos tentar resolver. Aprende com o erro e não comete de novo e segue em frente. Vai e não peques mais. Olha o sentido que Jesus está dando para aquela mulher. E acima de tudo isso, a gente precisa aprender que a graça age em nós para que a gente dependa de Deus em tudo. No versículo 15 diz assim: e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Paulo estava falando para uma igreja dividida, uma igreja que tinha gente que pregava de um jeito, pregava do outro, falava que eles precisavam precisavam cumprir tais coisas para serem salvos, e outros que diziam que não, era a graça. E ele está falando assim, ó, se vocês pensam diferente, dependam de Deus para que Ele alinhe o pensamento de vocês. É só Deus que vai trazer unidade para a igreja de Filipe. E é verdade. É só Deus que traz unidade. Mas não só unidade. A gente precisa aprender a depender de Deus. A gente precisa reconhecer que sem a ação de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, a gente nunca melhoraria. E a gente nunca vai melhorar. Nós precisamos de Deus. Ninguém é capaz de crescer sozinho. Ninguém. Só com os seus próprios méritos. A gente precisa orar pedindo para que Deus mude o nosso coração, mude os nossos gostos, mude nossa forma de falar, mude como enxergamos as outras pessoas, mude a forma de tratar nosso cônjuge, mude a maneira que criamos nossos filhos. A gente precisa orar para que Deus nos ajude nessa mudança. A notícia boa é que Ele quer nos transformar. Em Romanos 8, 29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho. Deus quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Essa é a boa notícia. A gente precisa depender de Deus para essa caminhada de crescimento. E a parte boa é que Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente cresça. Por isso que Ele coloca dificuldades, por isso que Ele não tira de nós todos os problemas, Ele não nos mima, para que a gente cresça. Então, a parte boa é essa. Mas aprenda a confiar em Deus. Para de tentar confiar na sua própria força, nos seus próprios méritos, próprias capacidades. Que se a primeira fase, se a primeira etapa desse processo deu certo, você descobriu que você não é perfeito. Então é bom, se você descobriu que você não é perfeito, tem bastante margem, bastante espaço para que você aprenda a confiar em Deus. E a partir de agora, a única cobrança que é feita é que a gente deve andar segundo o que já alcançamos. Paulo fala no final do versículo, no final dessa perícope, dessa passagem, que a gente deve andar conforme o que a gente já alcançou. Você já teve avanço. Como eu falei lá no começo, talvez você não veja, talvez você não perceba, porque o avanço ele é sempre bem pequenininho. De um dia para o outro você não mudou quase nada. E a gente vai se vendo todo dia, e você se vê mesmo, né? Todos os dias, e você não acha que você cresceu. E você só consegue avaliar isso quando você olha bem para trás. Você olha alguns anos para trás e fala assim, puxa, como eu era imaturo, como eu era ruim nisso, como eu era ruim naquilo. E é isso mesmo. Esse avanço é sempre bem pequenininho, é bem devagar, e a gente não percebe. Mas
esse avanço que você já teve, ande nele. Ande conforme isso, esse avanço. Caminhe dessa maneira. Não retroceda. Lute para que aquilo que você já conquistou no seu crescimento, que o Espírito Santo, que Deus, a graça de Deus já te atingiu, lute para que você não retroceda. Não abra mão do que você já avançou, né? Pela graça de Deus, evidentemente. E é isso que Ele está cobrando de nós. Andem conforme o que você já conquistou. Olhe para frente. Não imagina que está bom, não. Mas ande dessa maneira. E isso serve para o modo que a gente olha os nossos irmãos. Não espera que todo mundo tenha o mesmo crescimento. Não cobre das pessoas além do que elas podem te dar. Não cobre das pessoas além do que elas já receberam. Cada um tem a sua porção. E a gente caminha dessa maneira. Os mais fortes fortalecem os mais fracos. Protegem os mais fracos. Alimentam os mais fracos. Ensinam os mais fracos. Mas eu tenho certeza que você já aprendeu alguma coisa e já tem coisas que você pode ensinar. E é desse jeito que a gente deve caminhar. Aproveitando aquilo que a gente alcançou. Então, para concluir, vou fazer um resumo aqui. Então, concluindo, devemos reconhecer nossas limitações, esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante de nós, dependendo de Deus em tudo e andar de acordo com o que já alcançamos. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo crescimento que o Senhor já proporcionou. E queremos, Senhor, te pedir para que o Senhor nos ajude a crescer a cada dia, Senhor. Como a tua palavra diz, nós queremos ser conforme a imagem do teu Filho, ó Pai. Nos ajude. Pai, eu sei que quando a gente olha estamos muito longe, é verdade. Mas que esse crescimento, Senhor, pequenino que seja, aconteça todos os dias, ó Pai. E que nós nunca retrocedamos, ó Pai, naquilo que o Senhor já nos deu. É o que eu te peço. Abençoa cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, Deus abençoe a todos. Um ótimo final de noite. Como sempre, né, dar os avisos aqui. Tem reunião de oração todos os dias. E se você quiser participar, coloca aqui no comentário aqui embaixo. No comentário, não aqui do lado. Ou aqui do lado, eu não sei. Não aqui do lado, aqui embaixo, aqui, ó. Eu quero participar e a gente te dá um jeito de te alcançar e te colocar no grupo, tá bem? Que Deus abençoe. Até a próxima. Sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva o seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus igual em sua mão. essa chuva em teu rosto, A brisa lhe traga um alívio, e as tarefas comuns e diárias não seja um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxague o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a
vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e a fé nos vemos outra vez. Que Deus